Olá pessoal, distribuição Poisson. Nós temos uma fórmula que eu vou explicar dentro de um exemplo. Inicialmente apenas dando uma olhada que nós calcularemos a probabilidade de o x ser x, daí aparece o x aqui e o x fatorial aqui embaixo. E o que mais que aparece aqui? Esse E aqui é o número de Euler. Ele é bem conhecido da matemática. Vale aproximadamente 2,7. E nós temos um lambda aqui. Lambda vai ser a média em certa unidade de medida. Então, o lambda, que aparece lá em cima e aqui embaixo, é a média em certa unidade de medida. Eu vou explicar melhor, como eu disse, dentro de um exemplo. Apenas como uma nota histórica, o Poisson trabalhou com essa matéria em 1837, mas, na verdade, o Moivre é quem trabalhou primeiro com esse assunto, lá em 1711. Mas, de qualquer forma, ficou com o nome de distribuição Poisson. Eu trouxe aqui um exemplo que ele é histórico. Em 1898, o modelo, esse de Poisson, foi usado para estudar o número de soldados da Prússia mortos por atropelamento a cavalo. Considere que ocorrem, em média, 2 mortes desse tipo, que é atropelamento a cavalo, por mês num batalhão. Então, isso aqui é um problema de Poisson. É um problema em que é fornecido uma média em certa unidade. A nossa unidade aqui é o mês. Então, nós temos uma média de 2 mortes por mês. Então, nós temos o lambda valendo 2. Lambda igual a 2 mortes por mês, que é a nossa média na unidade de medida. No caso aqui é mês. Então, lá vai a minha primeira pergunta. Qual a probabilidade de não haver mortes em um mês? Então, nós temos a média por mês. E a pergunta é, qual é a chance de o x ser zero? Porque eu quero não haver mortes. X conta o número de mortes por mês. Então, eu tenho que substituir lá na expressão, ó. Lambda 2. O lambda vai aqui embaixo também. 2. E a minha pergunta é com x igual a zero. Então, eu vou colocar o zero aqui em cima e aqui embaixo. E agora tem que lembrar que 0 fatorial é 1, aqui embaixo dá 1, 2 elevado a 0 também dá 1. Então, isso aqui dá 1, isso aqui dá 1. Então, a resposta é E elevado a menos 2. Lembrando que E é aproximadamente 2,7. Então, deu aproximadamente 2,7 elevado a menos 2. É muito importante notar o seguinte. 2 mortes por mês, e o enunciado pergunta em mortes em um mês. Então, a média aqui, esse lambda, é dado mensalmente e a pergunta também foi feita mensalmente. Uma outra pergunta. Qual a probabilidade de haver uma morte em um mês? Então, aqui, ó, em um mês, nós sabemos que a média é de 2 mortes em um mês. Então, o lambda é o 2. 2 lá em cima e 2 aqui embaixo. E eu quero uma morte. X é o número de mortes. Então, eu vou colocar no X 1, vou colocar 1 aqui e 1 aqui. Então, ficou E elevado a menos 2 vezes 2, porque 2 elevado a 1 é 2 e 1 fatorial também é 1. Então, seguindo o padrão, agora mais rápido. Qual a probabilidade de haver 3 mortes em um mês? Então, eu quero que o X seja 3. Então, o resto tudo se mantém. A exponencial vai ter sempre. O lambda é a média, que são 2 mortes mensais. Então, vai lá em cima e aqui embaixo. E o 3 aqui e aqui. 3 aqui e aqui. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Esse número aqui de baixo, ó, ele vale 6. E 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui é 8. Então, isso aqui tem que ver numa calculadora quanto é que dá. Isso aqui vale 8 e isso aqui vale 6. Agora, olha só que interessante. A minha pergunta foi 3 mortes em um mês. E se eu perguntar diferente? Se eu perguntar
Qual a probabilidade de haver 3 mortes em 2 meses? Aqui nós temos que adaptar o lambda. Nós temos, por enquanto, que são 2 mortes mensais. Mas, se eu estou perguntando em 2 meses, eu vou trocar o lambda. O lambda tem que ser a unidade em 2 meses. E é proporcional. Se são 2 mortes em um mês, é porque são 4 mortes em média a cada 2 meses. Então, o lambda ele vai sendo ajustado de acordo com a pergunta, de maneira proporcional. 2 mortes em um mês é a mesma coisa que uma média de 4 mortes por 2 meses. Então, note que agora o lambda é 4, por causa disso aqui, ó, 2 meses. E a pergunta é de 3 mortes, deu x é 3. Coloco o 3 aqui e o 3 aqui, o 3 aqui e o 3 aqui. Então, um outro exemplo, só para mostrar como é que funciona essa história do lambda. Qual a probabilidade de haver 3 mortes em 3 meses? Agora eu estou falando em 3 meses. E eu tenho que 2 mortes em um mês. Isso, em média, é igual a 6 mortes por 3 meses. Uma média de 2 em um mês é a mesma coisa que uma média de 6 mortes em 3. Então, agora o lambda passa a ser 6. Então, o lambda que vai lá em cima e aqui embaixo, agora ele é 6. E a pergunta foi de novo o x igual a 3. Então, vá anotando a diferença, né? Aqui o lambda foi 4 mortes em 2 meses. Apareceu 4 aqui, porque a pergunta era feita em 2 meses. Aqui, eu estou falando em 3 meses. Então, o lambda é de 6 em 3 meses. Então, o 6 vai aqui. E é isso aí.